Olá, o Frente a Frente está começando agora e nossa entrevista hoje é com a professora da área do Direito, Merivânia, diretora do Abrigo Animal Esperança. Ela fala sobre as políticas públicas para os animais no estado de Alagoas e também sobre um evento artístico marcado para o dia 4 de outubro no Centro Universitário Tiradentes, a UNIT, em Cruz das Almas, evento de iniciativa dos alunos do 5º período de jornalismo para socorrer a organização não governamental que abriga cerca de 250 animais entre cães e gatos. Lembrando, não é, que esse tema é recorrente em qualquer esfera de discussão aqui, pois há pouco mais de um mês, no plenário da Assembleia Legislativa, foi realizada uma audiência pública de autoria do deputado Davi Maia para discutir no Parlamento alagoano justamente essa questão, né, a luta em defesa da proteção animal aqui no estado de Alagoas. E eu agradeço antecipadamente a professora Merivânia por ter aceitado o nosso convite para falar das políticas públicas para os animais aqui no estado de Alagoas. Bem, em relação às políticas públicas, inicialmente, de um modo geral, como a senhora avalia o estado de Alagoas? Olha, o estado de Alagoas, com relação a políticas públicas envolvendo a causa animal, praticamente não existe. Nós temos vários abrigos, ONGs, protetores independentes, que tomam para si esse trabalho de recolher os animais de rua, né, abandonados, maltratados, né, violentados nos seus direitos, para amenizar mais essa situação. Então, hoje nós temos inúmeros abrigos dentro do estado de Alagoas, muitos sem nenhuma condição de dar ao animal a necessidade de ter o zelo adequado, de serem vistos como animais que necessitam de cuidados veterinários, necessitam de alimentação, necessitam de espaços, mas tomam para si essa responsabilidade sem poder, em virtude de não terem mais condições emocionais de verem tanto abandono e tanto maus tratos. Então, esses abrigos, essas ONGs, necessitam que o poder público chegue junto. O poder público precisa entender que os animais de rua estão sob a tutela do Estado. Então, quando fala essa questão de protetor, eu tenho minhas observações. Nós não somos protetores. O protetor é aquele que tem condições financeiras de dar ao seu tutelado tudo aquilo que ele necessita. Então, nós somos colaboradores, porque a partir do momento em que os abrigos vivem de doação, deixa-se bem claro que aqueles animais que estão sob a tutela, seja dos presidentes, seja dos responsáveis por esses abrigos e ONG, não têm o recurso suficiente para mantê-los. E aí pede ajuda à sociedade, de modo que a sociedade entenda que é necessário esse apoio, é necessário essa parceria para amenizar uma situação hoje que impede que os animais de rua tenham uma vida confortável. É uma situação difícil, não é? Porque aqui, acolá, surgem denúncias de desvio da finalidade dos abrigos ou das organizações não governamentais. Isso pesa muito para o terceiro setor, não? Com certeza. Uma das finalidades que teve nessa última audiência do deputado Davi Maia foi criar um selo, né, que desse a credibilidade a essas ONGs, de modo a diminuir esse descrédito que faz com que as doações não cheguem e os abrigos agonizem por falta de recurso. No entanto, não adianta termos um selo de qualidade se não tivermos o apoio do poder público. Hoje, como ocorre a abertura de um abrigo, de uma organização não governamental que se predispõe a fazer esse trabalho? Olha, como não existe uma fiscalização, não existe um poder público atuante, não existe políticas públicas efetivas que analise, verifique, né, façam a vistoria adequada, qualquer um hoje abre um espaço, bota os animais, né? E muitos não têm a consciência de que, se você não tem como cuidar, se você não tem como zelar, você sai dessa esfera de protetor para acumulador. Como
a senhora começou a atuar nessa área? Qual é a sua história? Porque geralmente as pessoas tomam a iniciativa de abrir, né, para abrigar os animais dentro de um sentimento, né, de solidariedade aos animais que estão soltos, abandonados nas ruas, né? Vai levando para casa e, de repente, já se vê com 10, 15, 20 animais, sejam eles, na sua maioria, gatos ou cães. Qual é a sua história? Olha, eu nasci já com esse amor pelos animais, mas a minha história com relação ao abrigo hoje, ao Animal Esperança, ele surge quando, aos 24 anos, eu fiquei cega em virtude de uma úlcera de córnea, causada por lente de contato. E aí, na cegueira, né, eu aprendi que naquele momento eu tinha que conviver com a deficiência. Então, eu resolvi entender como era o processo de não poder mais enxergar. E aí, outros órgãos começam a ter uma sensibilidade maior. E uma vez eu fui no comércio sozinha, me atrevi a andar sozinha e entrei por uma rua deserta. E aí, como os órgãos ainda não estavam bem, como é que eu posso dizer, bem aguçados, eu perdi a noção do tempo e do espaço. E aí, quem me socorreu foi um cachorro de rua, né, que ficou junto de mim. Eu consegui, com a correia da bengala, colocar no pescoço dele. E aí nós andamos algumas horas e eu sei que ele me colocou em um local onde tinha várias pessoas que me socorreram e eu pude voltar para casa. Eu nunca mais vi esse animal, mas fiz uma promessa a Deus diante da agonia que passei, que se um dia eu voltasse a enxergar, parte da minha vida seria dedicada aos animais de rua. 3 anos depois faleceu um menino de acidente de moto, doou as córneas, eu voltei a enxergar. E aí começou a minha história na busca de cumprir a promessa que eu fiz a Deus e em homenagem a esse meu irmão de 4 patas, que eu nunca mais o vi, mas que ele está guardado no meu coração até hoje. Pois é, uma história bonita e que mostra aí a solidariedade também, né? Nós fizemos recentemente aqui uma entrevista sobre doação de órgãos, né? E ainda há muito mito entre as pessoas que não fazem, né? Que poderiam salvar vidas e devolver a visão, por exemplo. Foi um gesto da família que tem que ser elogiado e tem que ser, digamos assim, uma consciência geral da sociedade sobre essa necessidade. Mas voltando ao nosso tema, né? No caso, o abrigo, qual é a dinâmica de trabalho hoje que os abrigos estão na condição de fazer e deixam de fazer por falta de recursos ou por falta de doações, enfim? Bom, um dos grandes problemas que nós temos é o abandono, né? Você chega todos os dias no abrigo, tem caixas de gato, caixas de cachorro, idosos, doentes, e fora, né, os chamamentos de resgates em virtude de animais maltratados ou animais atropelados. Tudo gera custo. Então, qual é a função e objetivo dos abrigos? É recolher os animais, tratar de suas moléstias, castrar, vacinar e colocar para uma adoção responsável. Castrar. O poder público, centro de zoonoses, a prefeitura, não poderia viabilizar essa castração dos animais praticamente em massa que estão nas ruas? Com certeza. É o papel fundamental do poder público, principalmente da prefeitura, né? Zelar pelos animais, né, que estão sob sua tutela. Aí eu volto, o que é o CCZ? O CCZ já diz, Centro de Controle de Zoonose. O CCZ hoje é tido como um abrigo, todo mundo despeja os animais no CCZ. Nem a população entende a finalidade do CCZ. É necessário que cada um cumpra o seu papel. Se o CCZ é zoonose, ali só trata de animais doentes. Se você coloca um animal sadio ali dentro, você condena o animal. E as doenças de zoonose, elas são fundamentais, né, para que a própria população ela tenha essa proteção através do órgão responsável, no qual monitora, né, esses animais. Então, os papéis se invertem. As por pessoas, ignorância, por desconhecimento? As pessoas acham... Ou comodidade? Também.
Se um animal vai para a zoonose virou a casa do terror. Quando você fala para a zoonose, então todo mundo acha que o animal que vai para a zoonose ele vai ser sacrificado. Tem essa ronda até nas redes sociais, então, esse conceito sobre o centro de zoonose. Olha, o zoonose. E aí você vê o SAMI, que faz um excelente trabalho, e no qual a zoonose teve em janeiro desse ano, no abrigo, e vacinou todos os animais. Né? Animal que estava doente e a gente mostra, olha, esse animal está sendo tratado, está aqui. Tem algum animal com zoonose, geralmente no abrigo a gente não tem, porque não tem área de isolamento, mas o CCZ, ele também trabalha em parceria. Agora, se não tem espaço para o animal, se não existe um local público que recolhe os animais, eles vão ficar na rua, porque o papel do CCZ não é papel de abrigo, é papel de controle de zoonose. Ele tem que estar dentro da finalidade dele, em proteger a sociedade, em fazer com que toda essa dinâmica da saúde pública dentro do estado de Alagoas funcione. Qual a sua opinião sobre a chamada carrocinha? O trabalho que era feito antigamente pelas carrocinhas? Eu acho que a carrocinha faz com que a população veja que aquele animal está sendo subjugado, condenado à morte, né? Não é assim que se faz. Não existe carrocinha. Existe ações públicas efetivas que dê ao animal a condição de sobrevivência e o respeito pela vida no qual ele merece. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Meirivânia, diretora do Abrigo Animal Esperança. Ela fala sobre políticas públicas, né, de atendimento aos animais, sobretudo animais domésticos, cães e gatos, e também sobre uma atividade, um evento que vai acontecer no dia 4 de outubro, no Centro Universitário Tiradentes, lá na UNIT, em Cruz das Almas, para angariar fundos para a entidade Abrigo Animal Esperança. Portanto, eu pergunto, professora, sobre a cultura existente de criar animais. A ideia que se passa é que virou modismo. As pessoas compram um cão para dar a uma criança de presente, como se fosse um brinquedo, muitas vezes, né? E depois cansa daquele brinquedo e descarta, joga fora. Ou é uma mudança que a pessoa não tem como ter o animal, sabendo que o edifício não permite a presença de animal, vai, compra um apartamento e o cachorro fica, ou o cão, ou o gato fica a cuidados de terceiros, não se adapta naturalmente. Bem, o que no geral ocorre nesse sentido? Olha, os animais, ainda para acho que 70% da população, é tido como um objeto, coisa. É tanto que você vê animais em vitrines e ninguém tem ideia do sofrimento que é aquele bichinho ali na vitrine. Então, assim, as pessoas ainda não entenderam que o animal é um ser que se apega ao dono
que tem sentimento, precisa de cuidados e que, para que você possa ter um animal, você tem que dar a ele todas as condições para que esse animal tenha uma vida, né, com dignidade e respeito. E a sociedade age de outra forma. Então, castração, ninguém quer castrar, né? Então, eu vou comprar um animal de raça para procriar. E nós aí vamos no embate de tantos animais de raça que vivem só para procriar, né? É desumano demais para o animal. Os animais de rua que procriam porque não castra, então vamos procriar. A própria sociedade que não tem o hábito de entender que a castração evita, né, o abandono, então não castra os seus animais. E aí, se a cadela pariu, o mais fácil é jogar na rua, é jogar nos abrigos, o descarte de animal, né? Jogar o seu problema para o outro, transferir, né? É mais fácil. Então, assim, existe formas de evitar, existe. Fala-se em cartilha. Vamos fazer uma cartilha e distribuir para a população, uma cartilha de conscientização. Aí eu pergunto, o estado de Alagoas hoje, 30% da população está à beira da miséria, à margem da linha da miséria. Então, cartilha não vai funcionar. Mas se houver políticas públicas efetivas, no qual você, Estado, você, poder público, chegue junto da população, que coloque profissionais da área de saúde voltada para a questão dos animais, como veterinários, auxiliares, e chegue junto à população, dando a eles as condições necessárias através de campanhas, isso vai funcionar. É preciso que se entenda que a população vai ouvir você quando você dá a ela as condições necessárias para que ela entenda a proposta no qual você pretende lançar. Até porque, se não convencer a população, de nada adianta. A campanha não tem sentido. Não tem sentido, né? E a população necessita, né? Todos nós necessitamos de afago, de apreço, de carinho, de consideração, de respeito. Você conquista um animal pelo gesto, pelo olhar. E você conquista o ser humano valorizando aquele ser que quer ser valorizado. Na verdade, quando se gosta de um animal, não é? De um animal de estimação, qualquer outro animal, não é? O ser humano está mais humano, ele está se tornando, não é? Porque existe uma entrega, não é? Uma entrega verdadeira. E o que dizer, por exemplo, da falta de uma delegacia que combata os crimes ambientais no sentido de incluir aí os animais de estimação? Olha, nós temos a OAB, cuja presidente é a doutora Rosana Jambo. Que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, Exatamente. Mas não saiu do papel. O governo ainda não instalou esta delegacia. Hoje ela atua, né, na OAB, né, essa comissão do bem-estar animal, que é o que existe. Ela faz um trabalho fantástico, mas dentro das limitações, por quê? Vem uma denúncia de maus tratos, o animal está sendo espancado, o animal está... Ela precisa da parceria dos abrigos para retirar esse animal por força jurídica e destinar esse animal a um local até que se tenha uma adoção responsável. Mas os abrigos estão lotados, os abrigos estão sem recursos. E aí, como fazer um trabalho que possa acudir esses animais em estado de vulnerabilidade, agredidos nos seus direitos, se não existe um hospital público, se não existe um local de referência, de pesquisa, também, né? Não existe um abrigo público no qual a Comissão do Bem-Estar possa dizer, eu vou retirar esse animal e vou dar a ele essa condição. Não tem. Eles trabalham com o mínimo dos mínimos. A Comissão do Bem-Estar, a doutora Rosana Jambo, socorre até quando a gente liga para ela e diz, estamos sem ração. O abrigo está sem ração.
Então, ela sai da esfera do papel dela, de verificar os maus tratos, ir lá, chamar, multar, para também socorrer os abrigos com relação à alimentação. Quantos animais, em média, os abrigos recebem semanalmente? É difícil mensurar, porque assim, olha, tem dias que você chega, tem uma caixa com 8 filhotes. Tem dias que você chega, tem 3 animais adultos, um doente, né, na porta. Tem dia que você chega e jogam pelo muro. Que horror. É dantesco o quadro. Ontem mesmo jogaram uma cadela, ela deve ter por faixa de uns 2 anos pelo muro e a cadela quebrou a pata. Aí vem os custos para o abrigo. Então, olha só, como vencer, né? Se uma luta desigual, é uma luta desigual. Então, a sociedade, eu digo assim, nós nos tornamos pedintes de internet. Eu me vejo como uma pedinte de internet, porque todos os dias eu estou, gente, faltou ração. Gente, pelo amor de Deus, acuda. Gente, amanhã... Como é que você consegue estabelecer um trabalho ou direcioná-lo de forma correta se você não tem recurso? E aí chega o grande drama. O Animal Esperança tem um animal aqui morrendo. Sinto muito, mas a gente não pode fazer nada. É terrível, né? É terrível. Dizer não. E aí você... Mas isso caberia é um papel do poder público. Inicialmente, Exatamente. É importante que a sociedade entenda essa situação dessa maneira, porque é a correta de ser entendida. Mas não entendem. Acham que o fato de você ter um abrigo significa que todos os animais devem ser direcionados ao abrigo. O que o Estado afirma numa discussão ampla como foi essa audiência pública realizada pelo deputado Davi Maia? Nada. Eu já entreguei um documento público ao Ministério. Eu fui no Ministério Público e entreguei um documento informando que o abrigo, sem a ajuda do poder público, ia abrir as portas. Não tinha como continuar. Aliás, nós não temos como continuar. Com 280 animais, com uma despesa de quase 20 mil reais por mês, as doações são mínimas, os animais chegando, como suportar uma demanda dessa? E aí, a resposta, qual foi? Até hoje eu espero. O poder público precisa entender que os animais de rua estão sob sua tutela. Eu sou cidadã, eu estou cumprindo meu papel, mas eu necessito que você, poder público, chegue junto. Porque se eu abrir as portas, eu estou sendo irresponsável. E se eles ficarem com fome, eu também estou sendo irresponsável. O que é que eu vou fazer? Diante de um abrigo com 280 animais, agonizando, pedindo ajuda, e você, poder público, não chega junto. E a população diz o quê? Pois bem, nesse aspecto, o que existiria de proposta para regulamentar, né, essa situação e dar as condições aos abrigos de atenderem a demanda que inicialmente é da responsabilidade do Estado? A primeira coisa é fazer um mapeamento dos abrigos e ONGs existentes. Tem que saber definir o que é um protetor e o que é um acumulador. Como Primeiro passo. O acumulador é aquele que ele coloca os animais, vai colocando os animais. Sem dimensionar. Sem dimensionar. O animal ele está doente, por exemplo, sinomose, uma doença que é altamente contagiosa, né? Então ele vai ali, animal sadio, animal sem ser vacinado. Para ele é melhor que o animal morra ali, tolidozinho, do que na rua. Esse é o acumulador, ele não tem estrutura nenhuma. Seu abrigo não tem estrutura, não existe separações, os animais vivem à deriva, não existe vacinação. Então, é preciso mapear, porque aí os animais sofrem e muito, né? E doença de zoonose, um animal com leishmaniose é um animal que precisa ser tratado, tem os remédios específicos, precisa ser isolado, precisa ser colocada a coleira de Excalibur, porque ele coloca em risco a vida do ser humano.
Então, tudo isso tem que ser feito. Mapear os abrigos, ver as condições necessárias e, a partir daí, estabelecer metas. Essas metas serão propostas pelo poder público com o objetivo de abrigo tal necessita de quê? Ele tem a estrutura? Tem. Então, existe o CCZ, existem veterinários que venham olhar esses animais e providenciar a castração. E também a alimentação dos animais. Os animais se alimentam diariamente. Então, se o poder público chega junto, os abrigos conseguem suportar as demandas, porque existe uma parceria forte que está ali pronto para a defesa desses animais. Pois é. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Merivânia, diretora do Abrigo Animal Esperança. Nosso assunto, políticas públicas para os animais no estado de Alagoas. Bem, falamos sobre abrigo, sobre o papel do Estado no sentido de prover, né, a política pública de atendimento a essa população, né, de animais aqui no estado. E daí eu pergunto, nós falamos sobre animais basicamente domésticos, né, cães e gatos que chegam aos abrigos todos os dias, mas o que dizer dos animais de grande porte? Eu observo, por exemplo, que cavalos, não é, que são utilizados na tração de carroças que fazem a coleta do lixo reciclável, vai o caminhão da prefeitura e na frente o pessoal, os catadores geralmente utilizam, né, esses animais em carroças para fazer. Esses animais passam o dia inteiro, não é, fazendo trabalho. E à noite tem um terceiro turno ainda, quer dizer, isso não é abusivo para os animais? Independentemente da questão de sobrevivência das pessoas, mas a gente sabe que esse trabalho é um trabalho escravo, né? E que em muitas capitais já não se vê mais. Tem uma alternativa para essa situação? Olha, tudo tem uma alternativa quando existem políticas públicas, né? E ações efetivas de modo que se verifique como esses animais vivem, o que não é visto pelo estado de Alagoas. Os animais de grande porte morrem de exaustão, né? De exaustão? De exaustão. Né? Um exemplo do trabalho que esses animais fazem? Esses animais, eles carregam todo tipo, eles carregam mudança, eles carregam pedra, eles carregam areia, né? Eles não têm descanso, muitas vezes, como já é visto, principalmente nas periferias, em que se coloca a areia ou a pedra para, no outro dia, conduzir para determinado lugar e o animal passa a noite todinha, né? Com peso, né? Fora os arreios que provocam ferimentos, sangramentos, nos quais os animais muitas vezes morrem dessa infecção, os carrapatos que tomam conta, ou seja, não há uma justificativa para dizer que isso é meio de vida, né? Se você tirar, eu vou passar fome, não. Existe trabalho, tá certo? Construções, você pode trabalhar em N coisas. O problema é que o estado de Alagoas tem uma política que não está voltada para a necessidade da população carente. Não adianta você dizer que está construindo casa, não adianta você dizer que está construindo estrada, se você não dá
à população a condição de sobreviver. Isso é o que falta, que o poder público analise os diversos setores. Nós estamos aqui falando da questão animal, mas existem adolescentes, existem os problemas dos idosos, existem tantos problemas. Cada um tem que ter um destino certo, com pessoas aptas a cuidar e zelar. Nós temos um Estado, uma referência no turismo e, no entanto, por trás nós temos a tristeza e o descaso de um poder público com a população como um todo. A sociedade, nós estamos e nós vivemos num Estado democrático de direito, no qual o cidadão, ele merece viver com dignidade e tudo o que tem vida merece respeito. E tudo parte do poder público, porque é o poder público que detém as ações e a forma de conduzir uma sociedade pelo qual ele luta e pelo qual ele assumiu um poder. Nesse aspecto, que segmentos poderiam colaborar nesse sentido de criar as condições objetivas de cobrar ao poder público o papel que lhe cabe? Olha, existe a Comissão do Bem-Estar Animal da Rosane Jambo, Existe também, né, buscar os abrigos formarem uma comissão, né, e junto ao poder público exigir o que tem que ser feito com relação aos animais de rua, né? Existem ONGs que são já legalizadas, existem abrigos em fase de regularização, mas não existe uma comissão que dê ênfase e garanta essa cobrança ao poder público, de modo que se crie uma política pública voltada exclusivamente para os casos de abandono no estado de Alagoas, porque as leis existem. Né? As leis estão vigentes. Extrai a linguagem normativa do que diz a lei e formaliza uma proposta que faça com que essa situação dos animais de rua, dos abrigos, das condições em que vive, porque é saúde pública. Nós estamos numa questão de saúde. Na questão da saúde pública, exatamente. Você vai em Marechal Deodoro, a maior parte dos animais está com leishmaniose. A quem isso vai atingir? A população, certamente. Entendeu? E a população vulnerável, ribeirinha. As crianças, sobretudo. Exatamente. Sobretudo as crianças. Né? Os animais precisam de cuidados, como os humanos precisam de cuidados, mas os animais defecam na rua, faz xixi na rua. Gente, é saúde pública e o poder público não está vendo o quantitativo de animais que estão perambulando pela rua e colocando em risco a vida dos outros também. Tem muitas crianças. O que há uma desarticulação, digamos assim, pode-se dizer que não exista uma articulação dos que fazem o terceiro setor nessa área de atendimento a animais aqui em Alagoas, não, também para cobrar do poder público. Vocês já conseguiram se reunir para ir até ao governador e pedir as providências necessárias? Olha, não existe interesse. Há necessidade e não há interesse? Há necessidade e não há interesse. Não existe interesse. Porque diante de uma situação não existe comissões, existem sessões públicas, né? Que é uma iniciativa louvável, iniciativa louvável, mas não vai resolver o problema. Porque se você marca uma audiência pública com o governador, marca uma audiência pública com o prefeito, você não consegue. Você não consegue chegar junto na porta da prefeitura para dizer, olha, eu quero falar com o prefeito. Não consegue? Não consigo. Eu não consigo. Eu quero falar com o prefeito. A senhora já tentou? Já tentei. Você passa por várias instâncias e você não consegue. Eu já entreguei um documento formalizado ao Ministério Público. Eu já disse, eu vou abrir as portas do abrigo. É como se você estivesse gritando ao vento. Aí se pergunta, por que é que as ONGs não se reúnem? Exatamente. Sabe por quê? Porque já se criou o hábito de que o poder público não vai resolver. Então é aquilo assim, eu vou cuidar do meu,
você vai cuidar do seu, e cada um vai se segurar como pode. Porque a união em si, ela deixa de existir a partir do momento em que o próprio poder público mostra que os animais de rua, a indiferença, e que o protetor não tem nenhuma credibilidade, né? E não tem interesse nenhum. Animal não vota. Animal não dá voto. Essa é a realidade. Porque eu sou eleitor, eu sou cidadã, aposto nos governantes, nas eleições eu vejo o perfil de cada um, ganhou, ótimo, maravilhoso, mas quando você precisa, as portas estão fechadas. E eu digo isso porque eu já fui na prefeitura, solicitado o prefeito Rui Palmeira, olha, chega junto, nós estamos precisando, o poder público nos socorre. Toda audiência pública tem a gente lá falando. Tem audiência pública agora dia 27 em Pilar. A mesma coisa vai ser dita. Bem, se a situação na capital é essa, não é? Gravíssima, eu suponho que também no interior do estado a situação seja difícil, não? Todos os lugares. Em todos os lugares a situação ela é difícil, né? Você vai no interior, você vai ver até a Marta, jogadora, quer fazer agora um abrigo em Dois Riachos, louvável, né? Mas você só vai entender a dimensão do que é um abrigo se você conviver diariamente. As pessoas têm que entender que abrigo deve ser momentâneo para os animais. Com 500 animais, 300 animais, você não dá o acolhimento necessário. Você protege, você cuida, você está diariamente. Mas o animal precisa do carinho, precisa de uma referência. E abrigo não é referência para ninguém. Pois é, quando se recebe animais que foram abandonados pelas famílias, isso dá um trabalho extra para o abrigo que acolhe esse animal, não? Primeiro que geralmente 70% desses animais eles entram em depressão. E alguns a gente vai perder. Porque você tem o animal, uma diferença entre o animal doméstico, aquele que tem a sua referência, tem um dono, ele está acostumado com aquele dia a dia. Então, o meu dono é a minha referência. Já o animal de rua, não, ele vive na pancada, ele vive no toma-toma, no eu vou comer, vou tirar, vou correr, vou levar paulada. Quando ele chega no abrigo, para ele é um alívio. Ele tem ali água fresca, comida, né? Não precisa se arriscar. Uhum. O que a gente precisa é fazer com que ele entenda que ele não precisa mais brigar pela comida, né? Porque o cacete isso leva tempo? Leva, porque quando ele vê um prato de comida, ele vai brigar. Então, quem chegar perto, então, é um processo lento para mostrar que ele não precisa mais ter medo de passar fome. Já o animal doméstico, aquele que cuida, que tem o seu dono, ele vai se sentir só, perdido. Então, aquilo ali não é a casa dele, não é o cantinho dele, né? Ele não tem mais para quem abanar o rabinho e aí ele entra em depressão. A maioria dos animais que chegam ao abrigo está nessa condição de abandono? A maioria, todos eles têm uma história triste para contar. Todos, sem exceção. Entendeu? Que história a senhora pensaria para mostrar o quadro existente aqui? Olha, nós temos um animal, dois casos, né? Nós temos o Bruce, que o dono deixou ele no abrigo porque ele iria morar num apartamento e não poderia mais ficar com o animal. Um animal com 8 anos de idade, já vacinado, todo certinho com cartão de vacina. Por mais que se tentasse convencê-lo de que ele estava condenando o animal dele, de nada adiantou. Então ele se propôs a construir uma baia para botar o Bruce, para que ele ficasse ali sozinho. Comprou uma caminha, tudo para o Bruce. Aqueles que têm ainda um pouquinho de senso. O Bruce morreu de depressão. Não teve quartinho, não teve cama, não teve nada. O animal se sente abandonado, né? E o mais recente que a gente teve é o do Kiko, que a gente colocou nas redes sociais, em que uma ranger jogou o Kiko na pista do Benedito Bentes,
né? E o Kiko, desorientado, saiu correndo atrás da Ranja. Alguém jogou o Kiko e ele precisava correr atrás do dono, como se ele dissesse assim, ei, ó, vocês me deixaram. E no correr, o Kiko foi atropelado. Então o Kiko passou sexta, se foi na de manhã, passou sexta, sábado e domingo agonizando no meio-fio lá do Benedito Bentes. Até quando alguém ligou para o abrigo e pediu que nós socorrêssemos. Nós não estamos mais fazendo resgate. E nós recolhemos o Kiko. Eu fico impressionada com a capacidade humana de tratar um animal dessa forma. Isso pode se estender a humanos também, né? Pode. E o Kiko era um animal dócil porque ele foi para a clínica para conquear, no qual foi bem atendido, né? Teve problemas, lesões na coluna. E o Kiko hoje vive no gatil, porque ele só se dá com os gatos. Então prova que era um animal doméstico, porque os cães e os gatos, os cães de rua, quando vê um gato, misericórdia. E ele está se readaptando, né, aos poucos para ser introduzido junto aos outros animais. Essa é a história dos animais de rua. São violentados, são espancados, né? A adoção, o que é a adoção? A adoção tem que ser uma adoção responsável. Há muito caso de violência contra os animais, casos que os animais chegam quase mutilados nos abrigos. Sim. São mutilados, são violentados sexualmente. São amarrados, acorrentados, e cada um que chegue é um processo, né, de readaptação para que ele consiga enxergar no humano não aquela pessoa que só maltrata, mas mesmo assim a inocência dos animais faz com que eles esqueçam rapidinho. Aquele que dá é aquele também que eles afagam. Bem, a gente pode deduzir que falta um plano de governo para atender a população animal do Estado. Com certeza. Políticas públicas efetivas, interesse, respeito por um grupo de cidadãos que se propõem a ajudar recolhendo esses animais, né? Então, não existe no estado de Alagoas o interesse de zelar por um patrimônio chamado animal que tem vida e que merece o respeito e que faz parte da criação de Deus. E que ama os humanos de forma incondicional. Com certeza. Né? Professora, esse show beneficente Unidos pelos Animais, que acontece no dia 4 de outubro, às 8 da noite, lá no Auditório 2 da UNIT. Como surgiu essa iniciativa dos alunos, né, do curso de jornalismo? A professora Luciana, né, ela viu nas redes sociais, também existe o diretor administrativo, vice-reitor, professor Paulo Marinho, que ama os animais incondicionalmente e sempre ele que pode, ele vai visitar o abrigo. E a Luciana também resolveu, junto com os alunos, conhecer o Animal Esperança. E quando eles chegaram lá, eles se apaixonaram pelos animais e viram a realidade, né, e a necessidade pelo qual o abrigo hoje passa, com a falta de alimentação, com a falta de recurso para manter. Então, eles resolveram estabelecer metas e fazer projetos nos quais dessem condições de arrecadar recursos para manter o abrigo. E vai aí ser um surgiu show com a banda Supernova. Também tem o Bruno, né, no violino. Nós convidamos toda a sociedade para participar, né? Os ingressos custam R$20, né? Vocês podem ligar para o 99-290761 ou para o Bruno, que é o 9993-2967, o Matheus, né, que é um dos alunos. E, gente, participe. O abrigo... R$20, mais um pacote de ração para cães ou gatos. Esse é opcional. Se você não tiver, aí você só compra o ingresso. Perfeito. Então, nós pedimos à população, participe. São alunos, são jovens do 5º período de jornalismo. A gente sabe que o jornalismo tem uma ética, né, do cuidar. Então,
eu vejo a profissão de jornalista como uma das mais belas, né? Porque todo jornalista, ele é amante da natureza. Todo jornalista, ele preserva, ele cuida e ele respeita qualquer vida. Então, esses meninos, né, estão fazendo um trabalho belíssimo, estão deixando de fazer as suas coisas, de ir a uma praia para estar ali junto dos animais e conseguir fazer com que o projeto ele possa sair desse rol de dificuldades e que a sociedade entenda que sem as doações não tem como continuar. Então, gostaria, né, de agradecer à professora Luciana, gostaria de agradecer ao professor Paulo Marinho, aos alunos do 5º período de jornalismo da UNIT e a toda a população que, de uma certa maneira, nos olha com carinho e nos ajuda. É isso. Obrigada por sua presença, sucesso nessa Obrigada. atividade e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.